Orientação da FIFA sobre carretilha, situação de Matheus Gonçalves, recuperação de Lohan, clássico contra o Vasco, São Januário ou Maracanã. Fala, nação rubro-negra! Hoje o vídeo tá daquele jeito, polêmico, informativo. Meu irmão, com bastidores que ninguém te conta. Tem atualização quente então sobre Matheus Gonçalves, bastidores sobre Lohan, sub-20 e é claro, vamos falar sobre essa situação da FIFA. Que palhaçada é essa que tá ocorrendo aí, cara? CBF tá divulgando informação no dia que sai uma bomba contra eles, lá da revista Piauí. É isso aí. Então, porra, tá tudo muito difícil de acreditar. Eu, em relação ao Maracanã, São Januário, eu não tô acreditando ainda. Mas já chega metendo aquele dedo no like, maroto guerreiro. Se inscreve no canal DNA Rubro Negro e bora pro vídeo. Por quê? Porque a resenha tá braba. DNA Rubro Negro, eu tenho o DNA, você tem o DNA do Rubro Negro, porque aqui ó, tem sangue vermelho e preto. Então galera, olha, algo surreal está acontecendo no futebol do mundo e também no futebol brasileiro. Eu estava vendo hoje pela manhã uma nota aí num canal de um parceiro falando sobre a orientação da FIFA de proibir que os jogadores subam em cima da bola, façam carretilha e lambreta, cara, outros dribles que possam provocar os adversários. O futebol tá ficando ridiculamente chato. Pensa comigo na época de Pelé, na época, Garrincha, Zico, os caras brincavam com a bola. E não só eles, cara. Em épocas recentes, falando aí de Ronaldinho Gaúcho, cara, como é que era o futebol? Aí a gente fica tendo um jogo agora totalmente engessado, o jogador não pode comemorar o gol. Já pensou nisso? A torcida do Flamengo esses dias aí, na verdade, os jogadores do Flamengo corriam para a torcida do Flamengo, já não podem mais ir na torcida do adversário, fazer... Cara, tá ficando cada vez mais chato. Agora, o interessante é o seguinte, que a CBF veio a público, né, publicou uma nota falando sobre isso aí, num dia que houve uma bomba, né? Bom, a revista Piauí divulgou várias informações, não sei se vocês estão cientes, eu nem quis comentar aqui, mas tudo vendido, tá tudo vendido. As federações, aí os presidentes das federações que ganhavam por volta de 50 mil reais tiveram um aumento e passaram a ganhar 210 mil reais. Cara, isso é brincadeira. De 50 mil para 210, um aumento de 100% levaria os caras a ganharem 100 mil reais. Então você percebe que... Lembra que o Ronaldo criticou e falou o seguinte, ó, não deixaram as federações, os clubes não me aceitaram nem para ir lá, para conversar com eles. Por quê, né? Por que será? Porque o Edinaldo lá, o presidente da CBF atual, que vai assumir novamente ano que vem o mandato, né? Porque não teve um voto contra. Pô, com um aumento desse, de 50 mil para 210, não tem como falar que é sério, né? Que é sério a nossa CBF. Muito ridículo. E é isso. Então, assim, o que eu acho, falando agora sobre essa proibição de carretilha, de subir em cima da bola, né? Isso tudo veio à tona depois que o Depay, num jogo lá do Corinthians, acho que Corinthians e Palmeiras, na final, ele sobe em cima da bola e aí começa o chororô. Pô, o cara cheio de habilidade, irmão, subiu em cima da bola, mas subir em cima da bola não pode, mas detonar o tornozelo do jogador pode. Quebrar o outro jogador pode. Cara, é complicado. Então vamos lá. O que eu acho então sobre isso, né? Essa proibição? Eu acho que é ridícula. Porque o jogador de futebol, irmão, futebol é arte. Ele precisa e ele tem o direito, na minha concepção, de brincar com a bola, pô. Só quem ganha com isso é a torcida, pô. Quem tá vendo, não só a torcida do time, mas a torcida adversária, pô. O Ronaldinho Gaúcho, quando brilhava, quando brincava, o Zico, quando brincava, meu irmão, Garrincha, até a própria torcida dos adversários curtiam demais, cara. Porque, de novo, cara, eu gosto de ver um futebol arte.
De verdade, eu acho lindo quando o jogador dá um drible no outro, dá uma caneta no outro. Mas lambreta você não vê mais. Pisar em cima da bola é uma coisa quase impossível. O Depay que fez isso aí esses dias. Mas assim, faz parte do futebol, cara. Se o futebol não puder ter isso, então acaba essa porcaria, fecha tudo, irmão. Fecha tudo e tá tudo certo. Agora, proibir, acho realmente exagerado essa atitude. E, na verdade, você está punindo o futebol. Você não está punindo os agressores. Você não está punindo quem vai lá e bate, né? Porque o errado é quem fica revoltado e bate. Bateu, irmão. Na minha concepção, expulsão e multa. Multa por estar agredindo o adversário. Multa, pô. Se quiser, faz até um BO, meu irmão. Leva para a delegacia e faz um BO. Entendeu? Mas é isso. A CBF eu acho que deveria se preocupar com coisas mais importantes, né? Como a arbitragem ridícula. Todo mundo sabe aí o jogo contra o Sport Palmeiras. Aquele pênalti inexistente, aquele pênalti absurdo, ridículo. Cara, acho que é o Bruno Arleu que apitou esse jogo. E aí o cara deu um pênalti em cima do Rafael Veiga. O Sport estava empatando por 1-1. E esses pontos aí, será que vão fazer diferença no final? É complicado, cara. E ainda teve a expulsão lá do jogador do Cruzeiro, Internacional Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu de 3-0 para o Internacional depois da expulsão. E aí? E o jogador lá do Galo? O Lianco, que baixou-lhe a pancada no outro jogador, me esqueci quem foi o jogador do Cruzeiro, mas também não sofreu nada. Então assim, CBF, para de palhaçada e comece a agir, fazer um trabalho sério. Olha a seleção brasileira, olha o estado, meu irmão, da seleção brasileira aqui. Eu não torço para a seleção brasileira, pô. A maioria dos flamenguistas cagam para a seleção brasileira, sabe por quê? Porque a gente já tem a nossa seleção, a gente já torce para um time que é sério. Agora, seleção brasileira do jeito que é, eu não vou mentir para vocês. Depois que começaram a ser convocados mais jogadores do Flamengo, eu passei a voltar a assistir, mas sem pretensão de ficar torcendo, não. Para ver como o Gerson, como o Wesley, né, como o Léo Ortiz estariam se desempenhando em campo. E eu acho que mais ainda para observar se iriam se lesionar. E a gente teve, infelizmente, a lesão do Gerson na seleção brasileira. O Pedro se lesionou. Então, cara, não é sério. Essa entidade chamada CBF é triste de se ver. Mas vamos agora para um próximo papo, né? A gente vai falar agora sobre o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves. Liso. De vez em quando no Instagram eu posto algumas coisas dele. Deixa eu até falar uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pausa para falar com você sobre o seguinte. Consegui mudar o nome do canal. O nome do canal era Flamengo em Foco. Flamengo em Foco. Eu gosto muito desse nome. Mas infelizmente eu recebi algumas informações, não do YouTube diretamente e nem do Instagram, mas que eu poderia ter problemas no futuro, problemas jurídicos por utilizar o nome Flamengo no canal. E esses problemas jurídicos seriam, por exemplo, em o canal crescendo demais, às vezes vai vender alguma coisa ou vai oferecer algum produto, alguma coisa assim do tipo. Por ter o nome Flamengo eu não poderia. Então, melhor do que estar grande, né? Se Deus quiser, esse canal aqui vai crescer com a tua ajuda, com o teu compartilhamento, com os teus amigos que vão chegar. Mas assim, melhor do que lá no futuro eu ter esse problema e ter que mudar o nome, melhor fazer isso agora, que o canal tem poucos inscritos ainda, 55, chegamos a 55 ontem, entrou mais um inscrito. Se você puder, nesse momento, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lá no Instagram, também mudei ontem. Lá no Instagram, meu canal o meu perfil é verificado. E a gente já conseguiu mudar para DNA Rubro Negro. Só que no final tem 2 O's. Né? Então é DNA Rubro Negro com 2 O's ali no final. Né? 2 O's no final. Mas é isso, galera. Então, agora a gente sempre vai estar falando aqui do nosso canal. Pô, eu fiquei muito feliz, porque esse nome é um nome que eu gostaria de usar. Né? Existem outros canais, parece que eu acho que uns 2 canais com esse nome, DNA Rubro Negro, como existe Paparazzo Rubro Negro, como existe... Mas são canais, versões dos canais, mas são canais pequenos. Né? No meu caso, o DNA Rubro Negro tem 2 canais, um com, sei lá, 70 inscritos,
Um com 2 inscritos e outro com 100 inscritos. Então, vamos fazer esse canal aqui crescer, chegar a 1000 até o final do ano. A minha meta é chegar a 1000. Mas voltando aqui, falar agora de Matheus Gonçalves. Sumiu, né? Cadê o Matheus Gonçalves? Pô, o Matheus Gonçalves meteu um golaço esses dias aí, pô, numa triangulação ali, pô, toque de letra com Wallace Ian. Pô, cadê esse cara? Será que brigou, né? Será que tá lesionado? Pô, cara, o canal lá Vene Casagrande trouxe informação, tá? Que não há nada disso. O Matheus Gonçalves só não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz. Por quê? Porque é a opção técnica do nosso mister. Eu gosto muito do Matheus Gonçalves, no sentido de ser driblador, mas acredito que ele exagera. Às vezes perde uma bola ou outra, sabe? Então, assim, eu acho que ele precisa amadurecer, mas para ele amadurecer tem que fazer parte da equipe, tá perto ali dos caras mais maduros, né? Dos caras que entendem que o futebol não é só driblar, que precisa tocar rápido. Mesma coisa do Lohan. Eu vou falar um pouquinho sobre o Lohan, né? Mas eu achava sempre que o futebol dele, logo no início ele encantou, uns 2, 3 jogos, mas depois ele começou a aprender muito a bola. Cara, jogador de futebol não tem que ficar aprendendo a bola. Aí perde a bola, sofre um contra-ataque, toma o gol e se queima direto aí com a nação. Então, Matheus Gonçalves, na minha concepção, é um excelente jogador e que pode fazer parte dessa equipe e ajudar bastante, porque o cara corre bem, dribla bem e ainda chuta, tá? Precisa treinar um pouco mais de finalização. Mas ó, só para você perceber as estatísticas, né? Contra o Vitória não entrou. Deportivo Táchira também não jogou, tá? Contra o Inter, ele entrou lá aos 44 do segundo tempo. Contra o Fluminense, primeiro jogo, jogou 10 minutos, né? Só ficou 10 minutos em campo. E no segundo jogo ficou no banco o tempo inteiro. Então, assim, aparentemente, Matheus Gonçalves fora dos planos do Felipe Luiz. Mas vamos ver, né? Porque é um jogador novo, com muito potencial, e eu acho que o torcedor do Flamengo gosta de ver jogar, né? Tem até aquele apelido, né? Motel Gonçalves, o pessoal brinca assim, por causa do lance dele que vazou aí na internet. Mas vamos lá, vamos voltar pro Mengão. Falando ainda agora sobre o Lohan, projeto de recuperação do Lohan. José Boto está, meu irmão, fixado em fazer com que o Lohan consiga ser um excelente jogador de futebol, quiçá como um Vinícius, né? Que virou uma estrela do Mundial, quiçá como o Adriano. Assim, o pessoal enxerga no Lohan um futuro brilhante pela sua qualidade técnica, seu chute, sua marcação, mas ele andou tendo problemas, né? A gente sabe que o Lohan caiu muito de rendimento e teve uma parte aí psicológica, mental do cara que eu acho que não foi trabalhada desde o início, e ele colou, cara, infelizmente eu preciso falar isso, mas ele andou colado muito com Gabigol, que é um cara que é ídolo do Flamengo. Eu não curto muito mais o Gabigol, mas que tem uma mente diferente, né, cara? O Gabigol, ele pensa só nele, essa é a realidade. O Gabigol acha que é melhor do que todo mundo, acha que é maior que o Flamengo. Então, assim, e ele andou muito colado com o Gabigol. Então, eu acredito que as amizades, não só dentro de campo que ele fez, como fora, prejudicaram o jogador quanto a isso. Mas, e aí? Lohan, houve uma tentativa de venda, né, pro CSKA lá da Rússia. Babou isso aí. Teve um negócio aí com Fortaleza que também ficou travado na última hora. Red Bull Bragantino apareceu com uma proposta. Mas, e aí? O jogador não saiu do Flamengo, preferiu ficar e foi reintegrado à nossa seleção, né, do Mengão Sub-20, ao time Sub-20. José Boto, inteligente que é, meu irmão, não sei se visando que ele se torne um jogador excelente no Flamengo ou vendê-lo mais para frente, muito mais valorizado do que estava agora, tá tentando resgatar o atleta, né? Ele falou numa entrevista aí que, vou resgatar o atleta e o ser humano Lohan. E aí, para isso, a gente sabe que
o nosso treinador do Sub-20 foi demitido, me esqueci agora o nome dele, falei esses dias aí, e entrou o Nuno Campos. E esse Nuno Campos está com a missão de fazer um reforço escolar com o Lohan, né? Ensinar esse cara a ter tática, comportamento e intensidade, porque ele tem talento, né? Mas aparentemente, na visão da diretoria de futebol do Flamengo, né, ele pulou algumas etapas no início da sua carreira. Então vamos torcer aí para que esse jogador possa ter um comportamento interessante fora de campo, né? Que ele melhore aí o seu estilo de vida, tenha a rotina com os amigos. Eu vi o Wesley comentando sobre isso, né? Que ele acha que o que fez ele melhorar foi começar a andar com o Gerson, que tem família, que pensa na família. Olha que interessante. Aí teve filho agora, a filha dele nasceu, o Wesley está muito mais comprometido. Cara, mudou da água pro vinho. Ele acredita que o Lohan, por acho que ter nascido um filho ou filha dele também agora, possa andando com pessoas. O Wesley eu acho que vai tentar ajudar essa parte dele também, andando com esses jogadores que são mais sérios, que buscam um pouco mais pela ética, né? Lealdade ao time, ao Flamengo. O Lohan possa melhorar. É isso aí. Tomara que sim, né? Porque com certeza seria um reforço top para 2025. Ter o Lohan voltando ao time e voltando a jogar muito, né? Vamos agora falar, eu acho que já estamos chegando no final, sobre a notícia mais surreal de hoje, cara. É o Vasco. Flamengo e Vasco no Maracanã. Eu tô cansado de fazer notícia sobre isso. Ontem eu falei da liminar que um juiz concedeu ao Vasco de jogar em São Januário, né? Comentei que achava que isso era ridículo. O juiz pediu para o BEP fazer um levantamento e aí todo mundo já sabia que se o BEP, que é o batalhão especial que trata sobre a segurança, já tinha dito que não tinha condições de ter jogo em São Januário. Se ele fosse analisar, com certeza ele ia deixar o seguinte, então para ter jogo de torcida única. E aí a gente estava com essa situação, né, cara? Que coisa mais esdrúxula, né? Que decisão escrota da justiça em conceder uma liminar, né, para o Vasco. Mas as informações de hoje que a gente tem, né? Eu vi em outros canais aí, Vene Casagrande, o próprio Flazoeiro comentando o seguinte: Pedrinho se acertou com o BAP, tá? Se acertou com o BAP e o acordo que foi feito vai ser cumprido. Mas você sabe que isso tudo só está acontecendo porque o acordo foi muito bom para o Vasco, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas essa notícia agora, que para mim, cara, surreal. O Vasco vai começar a fazer parte do consórcio. Tô até nervoso, o pescoço fica até duro aqui, doendo, meu irmão, dolorido. O Vasco, o consórcio do Maracanã, que é do Flamengo e Fluminense, Flamengo majoritariamente é quem manda no Maracanã. O Vasco agora também vai fazer parte. Se eu não me engano, o Vasco terá, durante esse ano, 19 jogos, poderá jogar 19 vezes no Maracanã. Aí eu te faço uma pergunta, torcedor. E o nosso gramado? E quem banca esses prejuízos todos? Não sei se você sabe, torcedor, DNA rubro-negro. O Flamengo, por ser majoritário, paga a maior parte. Vou até tomar uma água aqui. Fica com o Flamengo o maior prejuízo. E aí, cara, eu não concordo. Vi outros canais aí, os caras querem passar pano, mas eu acho justo. Acho justo o caraca, meu irmão. Não vivem falando que o Flamengo não tem estádio? Não vivem falando que o São Januário é o estádio, é a casa deles? Por que querem? Olha, o Pedrinho fez... O cara, não vou mentir não, eu critiquei esse cara recentemente aí. Como jogador, acho que foi um excelente jogador, mas como presidente. Mas, jogada de mestre. Ele deu um nó tático em todo mundo, meu irmão. E atingiu o objetivo dele, que sempre foi voltar a jogar no Maracanã. Conseguiu um acordo aí. Eu acho que o BAP não tá agindo corretamente. Mas fazer o quê? Eu e você, a gente não consegue mudar isso, né? Então, vamos lá para a notícia.
acordo entre Vasco e Flamengo vai prevalecer, vai ser mantido, tá? O Vasco pretende manter o clássico no Maracanã, respeitando aí esse acordo, né, que foi feito, mas ó, é divisão de camarote para eles, receita, tudo mais. Vai ser, a gente já sabia que seria 50%, tá? O BAP tinha conversado, seria 50% de torcida do Flamengo, 50% da torcida do Vasco, tanto para o jogo agora que o Vasco é o mandante, quanto do Flamengo, jogo de volta. E que o Flamengo ia diminuir em 50% o aluguel, mas dar a eles a concessão, fazer parte da concessão, cara. Desculpa aí, porque não dá. Então é isso. Fico chateado com essa situação. Acho que a presidência não está agindo corretamente. Mas vamos ver até onde vai essa brincadeira. Então termino bem chateado e revoltado com essa situação, mas eu vou tentar terminar de uma forma bem alegre. E aí, nação? E aí, nação? Gostou das informações? Curtiu esse nosso papo reto e direto? Se você curtiu, irmão, já deixa aquele like maroto. Comenta aqui o que você acha dessa orientação da FIFA, da CBF. E Matheus Gonçalves deveria estar sendo mais utilizado pelo nosso mister. Lohan, tu acha que ele vai ser recuperado? A mente desse cara vai voltar? Ele pode jogar aí ainda no time principal esse ano? Se tu ainda não é inscrito no canal DNA Rubro-Negro, você tá errado, guerreiro. Por quê? Porque aqui nessas veias correm sangue preto e vermelho. DNA rubro-negro, DNA rubro-negro, é o que eu tenho e é o que você tem. Precisamos fazer um exame de DNA para a gente perceber que a gente faz parte da mesma família? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do Mengão, nenhuma novidade do Mengão. Para sempre, Flamengo!